Pois bem, então vamos para a nossa aula de hoje, onde na aula passada a gente começou a falar sobre funções contínuas. Bom, uma função contínua nada mais é quando o limite daquela função existe e aquele valor é igual à imagem da função. É claro que para falar de função contínua só faz sentido se o ponto onde eu estou analisando ele faz parte do domínio. Se ele tiver, aí eu consigo calcular o limite, consigo calcular a imagem. Se os dois forem iguais, pronto, aquela função é contínua naquele ponto. Aí a gente ficou de ver algumas propriedades de continuidade. Então eu vou começar por aí na aula de hoje. Então vou abrir aqui o slide, onde nós vamos ver aqui rapidamente algumas propriedades para você identificar de forma mais rápida quando uma função é contínua. Então, primeira propriedade, olha só. Se a sua função é uma função constante, então ela é contínua. Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade, se a sua função ela nada mais é do que igual a uma das coordenadas dela, então ela também vai ser uma função contínua. Gente, por que é importante saber quando uma função é contínua? Sabe por que é importante? Porque quando você já sabe que uma função é contínua, você não precisa ficar calculando o limite. Basta você fazer o quê? Calcular o valor da função naquele ponto. E acabou. Então, por isso que é importante você saber se a função é contínua, porque isso vai economizar muito tempo para você. Vamos lá, terceira propriedade. Olha, isso daqui é importante, né? Se você tem uma constante k, tá? Então k é constante, f e g são funções contínuas em um ponto. Então, olha só, o que está dizendo essa propriedade? Que se você pegar uma constante e multiplicar por uma função contínua, esse resultado vai ser uma função contínua. Se você somar duas funções contínuas, também vai dar uma função contínua. Se você multiplicar, também vai dar uma função contínua. E se você dividir uma função por outra, desde que g de a seja diferente de zero, né, o denominador não pode ser zero, então isso também vai ser uma função contínua. Então aí você começa a perceber, né, se você somar duas funções, é tudo contínua, vai continuar contínuo. Isso vai lhe ajudar a calcular o limite. Então, ó, por exemplo, uma função polinomial de duas variáveis é uma função contínua. Por quê? Porque se você pensar, uma função polinomial nada mais é do que uma função onde você vai somar monômios, você vai multiplicar variáveis, você vai multiplicar por constantes. Então, combinando aquelas propriedades, você pode chegar nessa conclusão. Então, agora, toda vez que você vê uma função polinomial e você quer calcular o limite, você nem precisa calcular sem limite usando aquelas propriedades. Basta calcular o valor da função no ponto e acabou. Que mais? Uma função racional de duas variáveis também é contínua. Então, se você tem uma fração, o denominador não é zero, então a função é contínua naquele ponto, ou seja, faz parte do domínio, então só joga o ponto naquela função e pronto. Aí você acaba a questão. Tá? Já que toda função racional é contínua mesmo, então significa que para todo ponto do domínio dela vai ser contínua. Quarta propriedade. Isso aqui é quando você faz composição de duas funções. Então, vamos lá. Se você tem uma função f de uma variável e uma função g de duas variáveis, g é contínua em um ponto. Opa, passei. G é contínua em um ponto, aqui AB. E f é contínua nesse ponto, g de AB, então a composta também vai ser contínua. Então, ele está falando que você tem uma composição e você tem funções contínuas envolvidas, então isso também vai ser uma função contínua. E é isso. Então, agora vamos resolver aqui alguns exercícios. Ó. Primeiro exercício. Determine os pontos de continuidade das funções abaixo. Olha só, nós temos a letra A e nós temos a letra B. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, gente, vamos olhar aqui a letra A. Na letra A, você tem uma função log composta com uma função polinomial. Sim ou não? Sim. Então, a função polinomial, ela é contínua? É. Nós acabamos de aprender que todo polinômio de duas variáveis é uma função contínua. A função log, log de x, log de t, é uma função contínua? Sim ou não? Sim, também. Então, eu posso afirmar que essa função aqui, que seria a composta da função log com esse polinômio, é uma função contínua? Sim ou não? Posso afirmar? Sim. Então, essa função aqui, ela é contínua. Só que ela é contínua em todo o seu domínio. Então, se eu quero determinar os pontos de continuidade dessa função, basta eu verificar qual é o domínio dela. Eu verificando qual é o domínio dela, esses são os pontos de continuidade da minha função.
Tudo bem, gente? Então, na verdade, essa questão aqui nada mais é do que uma questão de domínio, se você sabe as propriedades de função contínua. Então, o que a gente vai fazer aqui na letra A e na letra B é simplesmente achar o domínio da minha função, porque, nesse caso, o domínio coincide com os pontos de continuidade da minha função. Na letra B, a mesma coisa. Ó. Eu tenho aqui, no argumento, a função xy. Xy é uma função contínua? É. A função arcosseno é uma função contínua? Também. Então, a composta também vai ser contínua. Então, nesse caso, eu só tenho que achar qual é o domínio da minha função. Se eu achar qual é o domínio da minha função, eu acho os pontos de continuidade. Eu não vou fazer as duas, eu vou fazer apenas a letra B. Porém, a letra A você consegue fazer tranquilamente, porque nós já fizemos várias questões desse tipo na aula sobre funções de duas variáveis. A gente está falando sobre domínio de funções de duas variáveis. Então, essa aqui você consegue fazer. Agora, a letra B, ela é mais legal, digamos assim. Então, vamos fazer a letra B e a letra A vai ficar para casa. Então, eu vou fazer aqui no primeiro quadro. Então, olha só, você tem aqui uma g de x igual ao arcosseno de xy. Ele quer que eu determine os pontos de continuidade. Mas como essa função ela é contínua em todo o seu domínio, então basta eu determinar qual é o seu domínio. Aí eu te pergunto, existe alguma restrição para a função arcosseno? O que você acha? Na verdade, existe. Sabe por que existe? Por exemplo, existe algum ângulo cujo seno vai dar 2? Não, né? Porque a função seno, ela só está entre, a imagem dela só é entre o quê? Menos 1 e 1. Então, a função arcosseno, o domínio dela, já que é a inversa, o domínio dela tem que estar entre menos 1 e 1. Mas isso você pode relembrar lá da aula de cálculo 1, que vocês viram essas funções, arcosseno, arcosseno, até quando você está falando sobre função bijetora, que aí você restringe o domínio da função seno, depois troca o contradomínio, e aí você consegue definir a função arcosseno e arcosseno. Pois bem, então vocês já aprenderam que o domínio da função arcosseno é o intervalo fechado de menos 1 a 1, para poder essa função estar bem definida. Mas aqui, quem é o meu argumento? O meu argumento é x vezes y. Então, x vezes y, que é o meu argumento, eles devem estar entre menos 1 e 1, já que esse é o domínio da minha função arcosseno. Pois bem, então, eu vou trabalhar com isso daqui, ó, gente. Eu poderia parar aqui, poderia dizer assim, ó, o domínio, os pontos de continuidade da minha função g coincidem com os pontos do domínio. Quem é o domínio? O domínio da g são os pontos x, y pertencentes ao R2, tais que essa desigualdade ela é satisfeita. Então, poderia até escrever aqui, ó, domínio de g é igual aos pontos que pertencem ao R2, tais que isso aqui vale. Bom, aqui já acabaria a questão, na verdade, gente. Aqui já acabaria porque eu diria, olha, quem são os pontos da minha função, onde a minha função é contínua? São os pontos do domínio. Quem é o domínio? O domínio é isso daqui. Acabou. Só que isso não tem graça. O mais legal para a gente, se caísse numa prova uma questão dessa, é claro que eu ia pedir só isso daqui? Não. Eu ia pedir para quê? Para você esboçar esse domínio. Eu quero ver o gráfico dele, a superfície dele. Então, é isso que é interessante. Então, vamos tentar esboçar isso daqui, ó, essa desigualdade. Como seria o gráfico dessa desigualdade? Bom, para ficar mais fácil da gente enxergar, eu vou dividir essa desigualdade por x, ou seja, eu quero isolar o y no meio dela. Aí você vai perceber que isso vai me ajudar muito a identificar como digamos, o gráfico dessa equação, como é que é esse domínio. Só que na hora que você vai dividir o x, você tem que tomar um certo cuidado. Primeiro, o x pode ser 0 na hora que eu for dividir? Não. Se eu vou dividir, ele não pode. Não é que ele não possa ser 0 em nenhum momento. Ó. Aqui ele pode ser 0, pode. Porque se o x for 0, 0 está entre menos 1 e 1? Tá.
Y pode ser zero? Pode, porque 0 vezes alguma coisa é 0, 0 está entre menos 1 e 1, então ele pode. Mas na hora que eu for dividir, eu tenho que considerar que o x não é zero. Aí eu tenho duas hipóteses. Ou ele vai ser, então, maior que zero, ou menor que zero. Nesse caso, vamos considerar primeiro para x maior que zero. Se o x é maior que zero, na hora que eu for dividir isso daqui por x, vai mudar o sinal da minha desigualdade? Não, né? Não vai mudar, porque x é positivo, então não vai mudar. Então vai ficar assim, ó, menos 1 sobre x menor ou igual que y, que é menor ou igual a 1 sobre x. É isso daqui. Tá? Isso aqui para quando o x for positivo. Mas e se o x fosse negativo? Vou fazer aqui do lado. Ora, se o x fosse negativo, o que ia mudar é que essa desigualdade aqui, ó, ia inverter o sentido dela. Então, nesse caso, ia ficar assim, ó, ia ficar menos 1 sobre x, ao invés de ficar menor ou igual, vai ficar maior ou igual que y, que é maior ou igual que 1 sobre x. É assim que ia ficar. Ou seja, eu dividi por x, só que o x agora é negativo, então o sentido da minha desigualdade inverteu. Tá, professor, mas e daí? O que isso vai me ajudar a esboçar o gráfico disso? Vai ajudar muito. Sabe por quê? Porque, olha só, quando o meu x é positivo, o que essa desigualdade está me dizendo? Que o meu y está abaixo dessa função e acima dessa função. Quando o x é negativo, então é porque o meu y ele está abaixo dessa função, abaixo, porque agora aqui, ó, essa função é maior ou igual que o y, e o y está acima dessa função, ou seja, maior ou igual que 1 sobre x. Para facilitar a nossa vida, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui, ó, o plano cartesiano, fazer o plano cartesiano, e vamos fazer primeiro, vamos ignorar tudo que a gente está fazendo, vamos olhar só para essa função aqui, 1 sobre x. Você sabe como é o gráfico dela, 1 sobre x? Você sabe, né? Você viu muito ela lá em cálculo 1. Então, 1 sobre x, ela vai ter um gráfico mais ou menos assim, ó. Esse é o gráfico dela. Deu para lembrar? 1 sobre x? E como seria menos 1 sobre x? Seria o gráfico dela, só que espelhado. Então, seria algo assim, ó. Tá? Então, ó, essa daqui é deixa eu fazer de outra cor. Essa aqui, ó, de amarelo. Essa de amarelo é a 1 sobre x. E essa aqui que está de branco é a função menos 1 sobre x. Agora, vamos lá. Quando o x é positivo, olha, se o x é positivo, eu estou olhando para o lado direito ou para o lado esquerdo. Direito, né? Se o x é positivo. Quando o x é positivo, o meu y está abaixo da função sobre x. Lembrando que essa função aqui é a função amarela e acima dessa função, que é a função branca. Então, onde é que está a função amarela? Está aqui, ó. Onde é que está a função branca? Aqui. Então, o meu y está abaixo da função amarela e acima da minha função branca. Então, ó, todo esse pessoal aqui faz parte do domínio da minha função, logo, são pontos de continuidade. Isso para x positivo. E para x negativo? Para x negativo, olha só, o x agora ele está acima da função amarela, porque aqui ele estava abaixo, agora ele vai estar acima da função amarela e abaixo da função branca. Então, aqui, ó, do lado esquerdo vai ficar assim. Então, essa região aqui, ó, que eu estou achurando, ela é a região que me dá o domínio da minha função. Lembrando que os eixos aqui, ó, o eixo x e o eixo y também fazem parte, porque o x sozinho ele pode ser 0, o y sozinho pode ser 0. Então, toda essa região aqui que vocês estão vendo, ó, a parte de dentro, toda essa região ela faz parte do domínio da minha função. E se faz parte do domínio, então aqui são os pontos de continuidade. E encerrou a questão. Deu para entender, gente? Interessante ela, né? Ela parecia ser uma questão bem simples, mas quando você vai parar para analisar, você pensa, ixi, e agora, o que eu vou fazer? Mas você fazendo com calma, no final você consegue chegar aqui no gráfico, digamos, do seu domínio, né? Como é a região do seu domínio da função.
Bom, então a gente encerra essa questão. Vamos fazer mais algumas questões ainda falando sobre continuidade. Então, olha só, exercício 4. Verifique se a função abaixo é contínua. Só que agora você tem uma função condicionada, que também você via muito lá no cálculo 1. Aqui no cálculo 2 não é tão diferente assim, né? Olha só, ele está perguntando se a minha função é contínua. Aí ele me dá a cara da minha função. Ela é assim, ó, como vocês estão vendo. Então, eu vou anotar primeiro aqui no quadro e a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão. Então, essa função aqui está chamando de função f de x, y. Ela é x vezes o seno de que 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Isso se o xy for diferente da origem. E ela vai ser 0 se o xy é igual à origem. Pronto, gente, vamos lá. Vamos tentar verificar se essa função é contínua. Note o seguinte, ele perguntou se a função é contínua. Só isso. Ele não especificou nenhum ponto. Se ele não especificou nenhum ponto, então o que ele quer de você? Ele quer que você verifique se a função é contínua em todo o seu domínio. Aí eu te pergunto, qual é o domínio dessa função aqui? É todo o R2. Todo o R2. Você vai dizer, professor, mas no 0,0 não teria uma restrição? Teria, mas no 0,0 a função está definida aqui, ó, é 0. Então, o domínio dela é todo o R2. Ok. Só que, qual é o ponto, em todo esse domínio, qual é o único ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, muita atenção? É justamente a origem. Por que a origem? Porque é na origem que a função, ó, ela muda. Então, talvez, nessa mudança, talvez seja uma mudança brusca, deixando uma descontinuidade, ou não. Talvez seja uma mudança tranquila e ela continua contínua. Então, a gente vai analisar principalmente nesse ponto, no 0,0. Será que ela é contínua nesse ponto? Mas antes eu te pergunto, se eu não estiver no 0,0, se eu não estou no 0,0, essa função f é essa função aqui de cima, ó. Essa função aqui de cima, sozinha, ela é contínua, gente? Sim. Por quê? Vamos analisar. Olha, essa função aqui, ela é x vezes seno disso daqui. A função x sozinha é contínua? É. Agora, olha só, a função seno é contínua? Seno de t? É. Uma função que está aqui dentro, ó, que é a função racional, é contínua? É também. Então, aqui você tem uma função racional composta com a função seno, que também é contínua. Então, tudo isso aqui é contínuo, vezes uma função contínua. Então, o produto também vai ser contínuo. Então, por essas propriedades que a gente já viu, a função de cima, sozinha, já é contínua. Então, agora resta para a gente analisar nesse ponto aqui, no 0,0. Bom, como é que eu vou saber se nesse ponto 0,0 a função é contínua ou não? Eu já sei qual é a imagem da função nesse ponto. Resta, então, calcular o quê? O limite. Se eu calcular o limite e ele der igual a 0, é porque a função é contínua. Se eu calcular o limite e a função não der 0, é porque a função não é contínua. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular o limite. Vamos calcular o limite de f de xy quando xy está tendendo a 0,0. Bom, se o xy está tendendo a 0,0, então ele não é o 0,0. Ele chega próximo, mas não é. Então, se ele não é, então eu vou olhar para a função de cima. Então, na verdade, eu tenho que calcular o limite de x vezes o seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Isso quando xy está indo para 0,0. Vocês saberiam calcular esse limite aqui, gente? Será que ele existe? Será que ele não existe? Né? Porque tem essa pergunta, né? A gente sempre tem que se perguntar, será que ele existe ou não existe? Se não existe, então eu vou tentar encontrar algumas curvas para ver se dá resultado diferente. Agora, se eu estou suspeitando que ele existe, então eu vou ter que usar algum teorema para tentar mostrar que ele existe. Porque não dá para calcular direto aqui.
né? Porque aí você vai perceber que ia dar 1 sobre 0 aqui, não ia dar certo. Porém, será que tem alguma coisa que a gente já viu que dê para calcular esse limite? Sim. O que é? Olha só, esse limite é o produto de duas funções. É essa função vezes essa função aqui grandona. Aí nós aprendemos que toda vez que você tem um produto de duas funções, uma delas é limitada e a outra vai para zero, então o limite existe e é zero. Ora, alguma dessas aqui é limitada, ou a função x, ou essa função seno aqui da função racional, né? Quem é limitada? A função seno. Gente, a função seno, ela sempre vai ser limitada. Entre o quê? Entre menos 1 e 1. Sempre. Então, ó, a função seno, colocar aqui, professor, mas e esse 1 sobre... Não, não interessa. A função seno, ó, você tem uma função seno, ela sempre vai ser limitada entre menos 1 e 1. Claro, dentro do domínio dela, obviamente, né? Valores que sejam bem definidos. Então, sempre que você colocar, você vai estar entre menos 1 e 1. Então, essa função é limitada. E a função x sozinha, para esse limite, ela vai para zero? Vai. Então, ó, você tem uma função que vai para zero. Você tem uma função aqui, ó, que é limitada. Então, você já sabe que quando você tem esse produto, isso aqui vai dar zero. E zero não é justamente o valor da função nesse ponto 0, 0, como está definido aqui? É. Então, ó, zero é a mesma coisa que f de 0, 0. Logo, qual é a resposta? Ela é contínua sim ou não? Sim, f é contínua. Então, ó, f é contínua. Se eu digo só que ela é contínua, é porque ela é contínua em todo o seu domínio. Até no 0, 0, sim. Até no 0, 0, eu mostrei que ela é contínua. Alguma dúvida nessa questão? Deu para entender quando você tem uma função condicionada, o que você vai fazer? Claro, poderia acontecer que o limite poderia não existir. Aí, nesse caso, obviamente, a função ela não é contínua naquele ponto. Só naquele ponto, pelo menos, né? Enfim, você tem que verificar, você tem que calcular lá o seu limite. Próxima questão. Tem mais duas, né, para a gente resolver dessa parte. Então, olha só, exercício 5. Mesma coisa, né? Verifique se a função abaixo ela é contínua. Vou colocar aqui a função. A função é x² vezes y. Se o x e y é diferente do 0, 0. E ela é 1 se o x, y é igual a 0, 0. Vamos agora verificar se essa função é contínua. Mais uma vez, tá? Não vou ser tão repetitivo. Você percebe que quando você não está no 0, 0, a função se comporta assim. Essa função é racional, então ela é contínua. Ok. Então, quando você não está na origem, ela é contínua. Agora, a pergunta que fica é, e na origem? Porque na origem está tendo uma mudança na função. Aí eu vou ter que verificar. Como é que eu vou verificar? Vou calcular o limite dessa função para x, y tendendo à origem. Se o limite existir e der igual a 1, aí pronto, a função é contínua. Agora, se o limite não existir ou existir, mas dar outro valor, então a função não é contínua, é descontínua nesse ponto. Então, ó, vou calcular mais uma vez o limite da minha função quando x, y está tendendo a 0, 0. Se ele está tendendo, ele não é o 0, 0. Então, resumidamente, eu vou ter que calcular o limite para essa função aqui, ó. Aí eu já vou deixar ela assim, ó, gente, porque essa aqui a gente já fez em sala. XY tendendo a 0, 0. Ó, vocês perceberam o que eu fiz, né? Eu já tirei o y daqui do numerador, deixei ele separadinho aqui. Por quê? Porque eu quero olhar para essa fração como se fosse o produto de duas funções, onde eu tenho essa fração vezes essa função y. Essa função y, sozinha, ela vai para zero? Sim, ela vai para zero quando estou tendendo aqui ao 0, 0. Ela vai para zero. Opa! Então, será que essa função aqui é limitada? Porque se essa função aqui, essa fração for limitada,
eu consigo calcular esse limite, ele existe. É limitada essa fração, gente? A gente já fez ela aqui, em sala. E a resposta é sim, ela é limitada. Como é que você prova isso? Olha só, como é que você prova que essa daqui é limitada? Não esqueça que x ao quadrado é menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado, já que você está somando com valores não negativos. E x ao quadrado também é maior ou igual que zero. Então, eu posso dividir todo mundo aqui, ó, por x quadrado mais y ao quadrado. Quando eu faço a divisão, 0 dividido por isso vai dar 0. Aqui vai ficar 0, menor ou igual. Aqui no meio vai ficar justamente a fração que a gente queria. E do lado direito, isso sobre isso vai dar 1. Então, ó, acabei de provar que essa fração ela é limitada entre os números 0 e 1. Então, se ela é limitada, aqui, ó, se eu já sei que esta fração aqui, ela é limitada, então eu já sei que esse limite existe e é igual a zero. O limite existe, mas eu te pergunto, a função é contínua no 0, 0? Não. Nesse caso, não. Por quê? Porque qual é o valor da função no 0, 0? Qual é o valor dela? É 1. Deu igual ao valor do limite? Não. Então, nesse caso, 0 é diferente de 1. Só que quem é 1? É o valor da função, ó, é o g de 0, 0. Então, se o limite deu diferente do valor da função naquele ponto, então, nesse ponto, ela é descontínua. Nesse ponto. E apenas nesse, porque nos outros ela é contínua. Tudo bem? Então, vou escrever assim, ó. Colocar assim. Logo, G é descontínua apenas, tá? No ponto 0, 0. Então, só nesse ponto que ela é descontínua. Nos outros, ela é contínua. Alguma pergunta? Opa, você tem uma pergunta? Se você precisa justificar esse daqui, você diz isso que eu escrevi aqui? Ou aqui? Ah, boa pergunta. Qual é o seu nome? O Jefferson. O Jefferson está perguntando se eu preciso justificar que a minha fração é limitada. É isso, né? Jefferson, a resposta é sim. Sim. Sempre que você vai usar essa propriedade aqui, você vai ter que justificar. Assim, claro que o outro lado, quer dizer que isso aqui tende para zero, é mais fácil. É mais fácil, bem mais rápido de enxergar. Agora, esse lado aqui, se você está afirmando que ela é limitada, você tem que provar que ela é limitada. Até porque muita gente erra aqui, na demonstração. E por que eu quero que você demonstre? Porque muita gente, na hora que vai dividir a fração, na hora que vai dividir duas funções, divide errado. Aí divide numa função que ela acha que é limitada. Só que na hora que ela vai provar, ela não consegue provar. Por quê? Porque ela separou errado as funções. Então, por isso que é importante que você venha aqui e demonstre que é, para poder você, de maneira bem mais segura, conseguir usar o resultado. E mostrar que é zero. Ah, tá. Olha, o Jeff está perguntando agora, ele entendeu que tem que demonstrar. Agora, se precisa mencionar o teorema do confronto. Nesse caso, não precisa, até porque a gente nem está usando ele diretamente, está usando uma implicação dele, uma consequência dele. Então, nesse caso, não, você não precisa. Tá? Você pode colocar assim, você pode, ó, é limitado, vai para zero, então isso aqui é igual a zero. Aí já subentende-se que a gente já viu isso em sala, esse resultado, e eu já vou compreender que você também sabe que resultado você está usando. Tudo bem? Bom, então, próximo exercício. Esse aqui é o mais legal dessa parte, gente, de função contínua. Exercício 6. Verifique se essa função agora é contínua. Então, vamos fazer. Tente fazer logo no seu caderno. Tente já verificar, calcular esse limite.
Então, a minha função ela é x vezes y dividido por x mais y, se o xy é diferente do 0, 0. E ela é 0 se o xy é igual a 0, 0. Vamos resolver essa questão. Bom, aí você já sabe, nesse caso, a função, quando ela não está na origem, ela é uma função racional, então ela é contínua. Resta verificar se na origem ela também é contínua. Para isso, eu vou ter que calcular o limite da função quando xy tende a 0, 0, que vai se resumir a calcular o limite para essa fração aqui. Xy sobre x mais y, quando xy tende a 0, 0. Nesse caso, eu vou tentar ou provar que o limite existe ou provar que ele não existe. Se eu quero tentar provar que ele existe, o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou observar que se eu fosse jogar direto, ia dar 0 sobre 0. Ia dar uma determinação. Eu ia ter que fazer por fatoração, eu ia ter que fazer produto notável, alguma coisa. Só que não ia dar certo. Aí eu ia ter que usar o teorema do confronto, ou a consequência dele. Mas nesse caso não dá certo também, tá? Porque mesmo que você separe um y aqui, ó, x sobre x mais y não é limitado. Tá? X sobre x mais y não é limitado. Então, nesse caso, você não conseguiria usar por aquele teorema que isso daqui vai para 0. Então, já que eu já estou adiantando, mas claro que isso é bom você fazer sozinho na sua casa, né? Você ia tentar exercitar, não ia conseguir. Mas eu já estou adiantando que você não vai conseguir provar que ele existe. Por quê? Porque, na verdade, esse limite aqui, eu já começo a suspeitar que ele não existe. Se eu estou suspeitando que ele não existe, então qual é o caminho que eu vou seguir? O caminho das curvas. Eu vou escolher caminhos diferentes, curvas diferentes, e ver se dá um resultado diferente. Qual é a primeira curva que vocês sugerem aqui para mim, para eu usar? Qual? Pois é, mas t quadrado só na primeira, na segunda, como é? Porque tem que ser a primeira e a segunda coordenada. Me digam aí. Pode ser t quadrado, mas em qual? Primeira ou segunda? Ou então outra pessoa, me diga a outra, tanto faz. T quadrado e 0, pronto, t quadrado e 0. Então, fechou. Então, olha só, eu vou tentar provar que esse limite aqui, ele não existe. Então, se eu quero tentar provar isso, eu vou tentar aqui colocar algumas curvas. Aí, os colegas de vocês já me disseram aqui uma curva, que foi t quadrado e 0. Essa curva é válida? Vamos ver. Primeira pergunta, essa curva passa pelo ponto 0, 0? Sim ou não? Passa. Uma única vez? Ela passa uma única vez pelo 0, 0? Sim, que é quando t é igual a 0. Só nesse momento ela passa. Tá? Para outro valor de t ela não passa. Ela é contínua? É, né? Ó, como é que você sabe que uma função vetorial é contínua? Se cada função coordenada é contínua. Lembra disso? Já estudou isso aqui. Então, sim, ela é contínua. Então, sim, você pode usar essa função. Então, vamos lá. Usando essa função, ó, eu vou fazer aqui agora a composição G de α1 de t. Ou seja, no lugar do x eu vou colocar t quadrado, no lugar do y eu vou colocar 0. E eu vou calcular o limite. Vou calcular aqui, ó. Vou calcular o limite quando t tende a 0. Quando eu faço isso, vamos lá, vai ficar limite com t tendendo a 0. No lugar do x vai ficar t quadrado, só que no lugar do y vai ficar 0. Então, 0 vezes t quadrado vai ficar 0. Dividido, aqui embaixo, t quadrado mais 0. T quadrado. Gente, esse limite aqui dá quanto? Dá 0 sobre 0? Não, dá o próprio 0. Porque o numerador, ele não está tendendo a 0, ele é o 0, nesse caso. Então, isso aqui não é uma determinação. Esse limite aqui existe e ele é igual a 0. Está aqui. Eu pergunto para vocês, se na hora que eu calculasse esse caminho aqui, o limite desse 1, eu já poderia afirmar que a função é descontínua nesse ponto? O que vocês acham? Olha a pergunta.
se na hora que eu calculasse essa curva, o meu limite desse 1, eu já poderia afirmar que a função é descontínua? Sim ou não? Sim. Sim, sabe por quê? Porque se o limite está dando 1, das duas, uma. Ou o limite não existe, que é o que eu estou tentando provar, nesse caso a função é descontínua, ou se ele existe, quanto vai ser o resultado dele? Vai ser 1. E quanto é o valor da função no ponto? É 0. Então, se ele não está me perguntando para calcular o limite, está pedindo, a função é contínua sim ou não? Só isso. Então, chegou aqui, usei uma curva, deu um valor diferente do que está aqui, então já sei que a função é descontínua. Mas tu nem viu se o limite existe ou não. Não, mas não foi isso que ele me perguntou. Tá? Mas nesse caso deu 0, que é o mesmo que está aqui, 0 também. Então tem que continuar. Tem que continuar para tentar provar que essa função não existe. Só que para a gente não perder tanto tempo aqui, aliás, essa perda de tempo seria até boa para vocês. Eu gostaria que vocês tentassem fazer em casa sozinho essa questão. Ia ser muito bom para vocês, porque vocês não iam perder tempo, ia ser algo bem produtivo. Vocês iam tentar 0 e t, vocês iam tentar t e t, tudo ia dar 0. 0, ia dar 0, 0, 0. Você pensa, e agora? Será que o limite existe e é 0? Não, você não pode afirmar nada. Usando curva, você não pode dizer que o limite existe usando as curvas, né? Afinal, qual é a curva que vai me dar um valor diferente para esse limite? É uma curva bem específica, eu vou dizer qual é. Então, vou colocar aqui do lado. Olha, a segunda curva que eu vou escolher é essa aqui, ó, alfa 2 de t igual a t e menos t mais t quadrado. Essa curva é válida? Primeiro eu pergunto, ela passa pelo ponto 0, 0, sim ou não? Passa, né? Quando é que ela passa? Quando t é igual a 0. Ela passa uma única vez pelo 0, 0? Sim, também. Ela é contínua? É. Então, sim, eu posso usar essa curva. Bora ver como é que vai ficar com essa curva. Limite de g de alfa 2 de t quando t tende a 0. Vamos lá, isso aqui vai ficar limite. Bom, aqui vai ficar x vezes y, só que o x é t, o y é esse daqui. Então, vai ficar t vezes menos t mais t quadrado. Dividido, embaixo é x mais y, então é esse mais esse. Então, vai ficar t menos t mais t quadrado. Isso quando t vai para 0. Olha só o que dá para fazer aqui. T menos t eu vou cancelar. Aqui eu já posso cancelar, por exemplo, esse 2 aqui com esse t aqui. Aí como é que vai ficar o meu limite? Isso aqui vai ficar igual, limite, quando t tende a 0. Aqui vai ficar menos t mais t quadrado. Dividido tudo por t. Foi o t que sobrou. Aí o que você pode fazer? Você pode colocar o t em evidência, novamente. Colocando o t em evidência, isso aqui vai ficar, no final vai ficar menos 1 mais t. Quando t tende a 0. Menos 1 mais t. Só colocar o t em evidência ou separar em duas frações. Ó. T dividido para t vai ficar menos 1. T quadrado sobre t vai ficar t. Quando t tende a 0, isso aqui vai para 0. E no final isso aqui vai dar menos 1. Deu um resultado diferente? Deu. Então, antes era 0, agora é menos 1. Já que deu resultado diferente, então o que eu posso afirmar? Eu venho aqui e afirmo que este limite aqui, ó, ele não existe. Esse limite aqui, ó, ele não existe. Tá? Como é que eu consegui provar isso? Usei dois caminhos que me deram resultados diferentes. Ora, se o limite não existe, a função é contínua nesse ponto? Não. Mas, novamente, a função ela só não é contínua no 0, 0. No resto, ela é. Tudo bem? Então, tá. Então, é isso que vocês iam escrever, né? Então, escrever a mesma coisa que eu escrevi antes aqui. Logo, g é contínuo apenas no ponto 0, 0. Tá? Então, pronto. Aí, na mente de vocês, ó, vejo que eu escrevendo aqui. Não vou escrever, eu já escrevi ali anteriormente. Mas, na sua prova, você vai escrever. Tá? Logo, g é contínuo apenas no ponto 0, 0. Já que no 0, 0... desculpa. G não é contínuo apenas no ponto 0, 0. Não é contínuo. Ou é descontínuo apenas no 0, 0. Que nem nós escrevemos anteriormente. Nos outros, ela é contínua. E como foi que eu provei? Usei aqui duas curvas que me deram
limites diferentes. Agora, eu queria mostrar para vocês no GeoGebra o que está acontecendo com essa função. Então, ó, já trouxe aqui pronto no GeoGebra. Olha, gente, essa daqui que vai aparecer para vocês é a função que a gente está trabalhando, que é a função x vezes y sobre x mais y. O gráfico dela é isso daqui, ó. Aí, eu vou escolher um caminho. O caminho que eu vou escolher é o caminho t e 0. X igual a t, y igual a 0. Então, ó, quando eu faço isso, eu estou caminhando ao longo do eixo x. Então, ó, esse é o primeiro caminho. Eu estou caminhando ao longo do eixo x. Outro caminho que a gente escolheu, que foi um dos que a gente escolheu aqui, foi esse daqui, ó. Foi o caminho t e t quadrado menos t, que é esse caminho aqui, ó. Esse caminho que está azul claro. Agora eu vou colocar um ponto aqui, ó. Vou colocar o ponto A. Esse pontinho A, ele vai caminhar ao longo dessa reta e vou marcar o pontinho B, ó. O ponto B vai caminhar ao longo dessa parábola aqui. Quando esses pontos se aproximarem da origem, que é onde eu calculei o limite, vocês vão perceber que eles vão dar valores diferentes. Então, olha só, vamos olhar aqui para eles. Ó, eles vão se aproximar da origem. A origem está bem aqui, né? Vocês estão vendo a origem. Então, ó, quando esses pontos começarem a se aproximar, ó, estão se aproximando da origem. Olha, pessoas, colocar no mesmo lugar. Não, mas ainda não cheguei na origem. Ó. Quando eu chegar na origem, ó, o que vai acontecer? Então, esse ponto A está indo para qual valor? Para 0, na imagem. Agora, esse ponto B aqui embaixo, ó, ele está indo para o valor menos 1. Então, esses pontos aqui, quando eles chegam perto da origem, eles mudam o valor, ó, eles divergem. Está vendo? Ó? Então, eu escolhi dois caminhos e esses caminhos estão me dando valores diferentes. Então, isso que é, geometricamente falando, o limite não existir. Entenderam? Interessante, né? Então, quer dizer que se eu escolher um caminho, eu vou chegar no valor. Se eu escolher outro caminho, eu vou chegar no outro valor? É. E graficamente, é isso aqui. É isso que está acontecendo. Ó. Quando chega perto do 0, 0, os pontos aqui divergem do valor da imagem. Muito bem. Então, com isso a gente encerra o assunto da aula passada. E hoje nós vamos falar sobre derivadas. Então, nós vamos entrar aí no novo patamar do nosso curso de Cálculo 2. E eu quero definir com vocês o que vão ser as derivadas para funções de duas variáveis. Eu vou começar no quadro, fazer uma observação aqui com vocês. Vocês vão perceber que as derivadas que a gente vai definir aqui, porque não tem só um tipo de derivada para esse tipo de função, elas são bem tranquilas de entender, tá, gente? Bem tranquilas mesmo. Então, olha só, vou começar com uma observação, que nem eu fiz na aula passada. Digamos que você tem essa função aqui, ó, f de xy é igual a x² mais y ao quadrado. Tá? Digamos que você tem esta função aqui. Bom, essa função você já até sabe fazer o gráfico dela, é o paraboloide. Então, não vou entrar no mérito aqui. Pois bem, gente, imagina que eu tenho essa função f de x, y, ela é uma função que depende de duas variáveis. Imagina que eu vá fixar uma das variáveis. Como assim? Bom, eu vou escolher um valor, ou para x ou para y. Então, sei lá, bora escolher um valor aqui para y. Y igual a, sei lá, 1. Pronto. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu tenho uma função de duas variáveis, mas para essa função de duas variáveis, eu vou fixar uma das variáveis. Nesse caso, eu escolhi fixar a variável y. Em qual valor? 1. Se eu faço isso, como é que vai ficar essa função aqui? Bom, se eu fixei o meu y em 1, então vai ficar assim, ó, f de x, 1. Né? Já que eu estou fixando o meu y em 1. E como é que vai ficar a função? Vai ficar x² mais 1 ao quadrado, que é 1. Tudo bem até aqui? Faz sentido para vocês isso daqui? Faz, né? Agora, vocês concordam comigo que, agora que eu fixei uma das variáveis da minha função, essa função aqui ficou
uma função de uma única variável? Sim ou não? Sim, né? Porque da feita que eu fixei uma variável, eu coloquei y igual a uma constante, então olha como ficou a minha função. Então, eu posso afirmar que essa nova função aqui, ela é uma função g que só depende de uma variável, que agora é a variável x? Sim. E se eu pedisse para você, deriva para mim essa função aqui, você ia conseguir derivar? Se eu só pedisse para você, olha, deriva isso daqui, você vai, mas o que é isso daqui? É isso daqui. Ah, tá. Isso aqui eu sei derivar. Qual é a derivada disso daqui, gente? 2x. Então, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu fixei uma variável. Da feita que eu fixei uma variável, ou seja, eu dei uma constante para uma das variáveis, a minha função ela ficou de uma única variável. Quando a minha função é de uma única variável, você sabe derivar. Você sabe as regras de derivação, você sabe fazer tudo com relação à derivada. Então, quando eu fixei isso daqui, ó, eu transformei essa função numa função de uma única variável, e essa função de uma única variável, você sabe derivar. Tanto que, na verdade, quem é aqui, ó, g' de x nesse caso, você já até me respondeu, quem é g' de x? É 2x. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, em cálculo 2, pelo menos agora, o primeiro tipo de derivada que a gente vai ver para funções de duas variáveis são derivadas desse tipo aqui. Ou seja, a gente vai fixar uma das variáveis e calcular a derivada só em relação a outra variável. Tá? Então, ó, em termos de limite, né, como seria isso daqui? Porque quem é o meu g', né? G' de x. Isso aqui é o limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende a zero. Não era assim no cálculo 1? Toda derivada é um limite, né? Só que quem é a g de x? G de x, ó, é a f de x1. Então, isso daqui é a mesma coisa que o limite da f de x mais h, o y aqui fixo em 1, menos f de x, aqui o y fixo em 1, dividido por h. Isso quando h tende a zero. Então, isso daqui a gente vai chamar de derivada da minha função. Só que, nesse caso, eu derivei, né, no caso, eu fixei o y. Eu fixei o meu y, estou derivando só em x, certo? Se eu estou derivando só em x, então eu vou chamar isso aqui de uma derivada em relação a x. Tá? Então, quando eu fixar o y e derivar somente em relação a x, eu vou chamar de derivada em relação a x. Se eu fixasse o x e derivasse em relação a y, eu vou chamar de derivada em relação a y. Só que o nome disso aqui a gente vai chamar de derivadas parciais. Então, isso aqui seria uma derivada parcial em relação a x. E como vai ser a notação dela? Bom, vocês lembram que essa notação aqui era uma das notações, né? Mas a outra notação era dg dx. Não era isso que vocês usavam? Pois é, aqui a gente vai usar uma parecida com essa daqui. Então, nesse caso, vai ser, a gente chama de derrom de f, derrom de x. Ou seja, o que é isso aqui? Eu estou derivando f parcialmente em relação a x. É isso que eu estou fazendo. Em qual ponto? No ponto x, 1. Ou seja, o meu y está fixo no 1 e eu estou derivando só em relação a x. Tudo bem, gente? Agora, graficamente, quando eu olho para cá, ó, isso daqui são duas superfícies. Essa superfície aqui me dá um gráfico, que é o paraboloide, mas isso daqui, essa equação y igual a 1, também é uma superfície. Que tipo de superfície é essa daqui, gente? Y igual a 1. O que é? É um plano. É um plano. Então, olha só, quando eu digo que essa função aqui, eu estou fixando y, geometricamente, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o paraboloide e cortando ele no plano y igual a 1. Agora, pensa aí, tu tem um paraboloide e tu está cortando ele com um plano, cortando ele transversalmente. Quando você corta, a interseção dele é o quê? É uma parábola. Consegue imaginar? Você tem aqui o paraboloide, você corta ele com um plano, a interseção dos dois, ou seja, o resultado aqui, vai te dar uma parábola. Só que uma parábola, você pode considerar ela como uma função de uma única variável, que é o que você aprendia lá no cálculo 1, que é o que a gente fez aqui, que a gente está calculando.
Mas eu vou mostrar isso geometricamente para vocês. Eu trouxe aqui também no GeoGebra uma outra animaçãozinha. Aqui no GeoGebra vai aparecer para vocês, ó. Você tem aqui o paraboloide. Aí o que eu vou fazer? Eu fixei o meu y igual a 1. Tá? Fixei o meu y, ou melhor, eu fixei o meu x igual a 1. O que seria fixar o x igual a 1, gente? Seria eu pegar esse paraboloide e cortar por meio desse plano aqui, ó. Quando eu corto o paraboloide com esse plano, que é o plano x igual a 1, como é que vai ficar a interseção deles? A interseção deles, ó, vai ficar o quê? Uma parábola. Vocês conseguem entender? Ó, toda vez que eu cortar com um plano, ó, toda vez que eu cortar aqui, ó, com um plano, sempre nesse caso aqui do paraboloide, ó, eu estou cortando com um plano, está me dando uma parábola. Tá? Então, ó, quando eu faço essa interseção, ou seja, quando eu fixo uma variável, nesse caso eu estou fixando a variável x igual a 1, o meu resultado nada mais é do que uma curva, porque a interseção deles dois, a interseção deles aqui, ó, virou uma parábola. Então, quando eu fixo uma das variáveis, o gráfico da minha função já não é mais uma superfície, é uma curva espacial. E nessa curva espacial, você já sabe calcular a derivada, porque é a mesma derivada que você calculava no cálculo 1. E você já sabe até a interpretação geométrica para essa derivada, que é o quê? É o coeficiente angular da reta tangente. É a taxa de variação instantânea, para quando uma das variáveis é fixa e a outra que está variando. Em outras palavras, gente, olha aqui. Voltando para cá, se eu escolher um pontinho aqui, deixa eu marcar aqui um ponto. Ó, se eu marcar um ponto aqui, P, nessa parábola, e calcular a derivada para x igual a A fixo e y igual a B, eu vou ter um ponto. E eu calcular a derivada nesse ponto aqui, derivada parcial, eu estou calculando o coeficiente angular de uma reta tangente. Tá? Então, se eu calculo a derivada parcial, eu consigo até achar a equação da reta tangente naquele ponto. Só que perceba, gente, por que a gente está chamando de derivada parcial? Porque na hora que você vai derivar, se você reparar, você está escolhendo uma direção. Porque, por exemplo, quando eu fixei x igual a 1 ou y igual a 1, eu não estou cortando naquele plano. Então, se você reparar, eu só estou vendo como é que a minha função está variando naquela direção. Então, se eu fixo x, eu estou olhando a variação na direção x. Se eu fixo y, se eu fixo o x está fixo, e só o y está variando, então eu estou olhando só para a variação do y. Quando eu fixo o y, eu estou olhando só para a variação no x. Das duas formas, eu estou olhando só para uma única direção. É isso que eu estou fazendo. Tá? Então, por isso que eu estou derivando parcialmente. Eu primeiro escolho uma direção para olhar, e a partir dessa direção eu vou ver como é que funciona a variação, a taxa de variação. Estou vendo como é que funciona a derivada. Tudo bem, gente? Então, isso que são as derivadas parciais para a gente. Agora a gente vai ficar calculando essas derivadas parciais, né? Então, deixa eu voltar aqui para o meu slide. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Isso aqui é a nossa aula 13. Vamos falar sobre derivadas parciais. Eu já dei aqui brevemente para vocês o que é uma derivada parcial e já até falei, na verdade, brevemente, o que é a interpretação geométrica dela, que é o coeficiente angular daquela reta tangente. Pois bem, então aqui vai aparecer algumas imagens do que a gente já fez lá no GeoGebra. Então, por exemplo, você tem esse gráfico aqui, ó. Olha, esse gráfico é dessa função, 1 sobre 2m vezes v quadrado. Isso aqui, na verdade, é energia cinética. Seria o gráfico da energia cinética, onde m é a massa, v é a velocidade. Ok. Aí, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai fixar uma das variáveis. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou fixando a minha variável v. Se eu estou fixando a minha variável v, eu estou fazendo um corte transversal. Na hora que eu faço esse corte transversal, olha o que ficou. Ficou só uma reta. Uma reta é uma curva espacial. Eu consigo calcular a derivada disso daqui. Então, ó, quando eu fixo v, eu estou olhando só na direção aqui, ó, na direção paralela ao eixo x, né? Vamos dizer que o v é o meu y. Então, se eu fixo v,
eu estou caminhando paralelamente na direção do eixo X, nesse caso é o eixo M. Então, ó, quando eu faço esse corte, fica só uma reta aqui para mim. E aí eu consigo trabalhar com ela que nem no cálculo 1. Só que eu também poderia fazer um corte fixando a outra variável, fixando a variável M. Nesse caso, já não ia ter uma reta, ó, eu ia ter um pedaço aqui de uma parábola. Então, nesse caso, ó, eu estou variando, eu fixei em X, estou variando apenas em Y. Então, eu fixei em X e estou olhando a variação só na direção paralela ao eixo Y. É isso que eu estou fazendo. Então, isso aqui, gente, é a nossa derivada parcial. Então, olha só o que eu fiz. Eu fixei o meu Y numa constante B, e aí eu vou ter uma função que só depende de X, e eu consigo calcular a derivada dela. Então, isso daqui é o que nós vamos chamar de derivada parcial. Ou seja, quando você vê essa expressão aqui, ó, del f, del x, eu estou derivando a minha função f em relação a x. E a minha função e a minha variável y, ela é fixa. Ela é como se fosse um número, ela é uma constante. Da mesma forma, né, eu poderia derivar em relação a y. Então, nesse caso, a minha variável x, que é uma constante, e eu vou aplicar as regras de derivação apenas na minha variável y. Para a gente entender melhor, vamos exercitar um pouquinho, né, sobre isso aqui que a gente está falando. Então, ó, vamos calcular aqui. Tem esses dois exercícios, né? Não vou fazer os dois. Vou deixar, deixar o primeiro aqui para casa. Vou fazer só o segundo. Então, vamos ver como é que fica esse exercício. Ó, nesse caso, ele pede, calcule as derivadas parciais dessa função, que é a função g de xy igual a e elevado a y cosseno x. O ponto que ele está considerando é o ponto π em x, 0 em y. Vamos lá, gente, olha só. Nesse caso aqui, eu tenho uma função de duas variáveis e eu peço para você, calcule as derivadas parciais. Você já sabe me dizer quantas derivadas parciais existem? Pelo menos assim, nessa primeira ordem. Nesse caso, existem apenas duas derivadas parciais, que é ou em relação a x ou em relação a y. Então, ou eu vou caminhar na direção x ou eu vou caminhar na direção y. É isso que eu vou fazer. Tá, então, vamos calcular. Digamos que eu quero calcular primeiro a derivada de g em relação a x. Se eu vou calcular a derivada de g em relação a x, então quem está variando é o x. E o y? O y está paradinho lá. Mas ele está parado em qual valor? No valor 0. Tá? Então, ó, se eu quero calcular a derivada de g em relação a x, eu quero ver como é que a minha função g está variando em relação a x. Então, o meu y tem que estar parado, nesse caso, no 0. Tudo bem, gente? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa função aqui numa função que só dependa de x. Para isso, eu vou fixar o meu y no 0. É isso que eu vou fazer. Então, olha só. Vou colocar aqui g de x, 0. Meu y está fixo no 0. Se meu y está fixo no 0, como é que vai ficar essa função aqui? Vai ficar e elevado a 0 cosseno x. Cosseno x. Quem é e elevado a 0? É 1, né? Então, isso aqui vai dar cosseno x. Tudo bem? Essa função cosseno x é uma função, ó, que só depende de uma variável. Você sabe derivar isso daqui? Sabe? Qual é a derivada desse cosseno? É menos seno. Então, ó, a derivada dessa função é menos seno. Então, na hora que você for calcular a derivada parcial, o que você vai fazer? Isso no ponto π e 0. Você vai olhar para cá. No lugar do x, você vai colocar o valor π. Então, vai ficar menos seno de π. Quanto é a seno de π? É 0. Está aqui. Gente, aqui eu estou fazendo desse jeito porque a gente está aprendendo ainda. Mas quando você for calcular a derivada parcial, eu não vou fazer assim,
eu vou primeiro fixar um ponto, aí depois eu vou ver o que ficou, aí depois eu vou derivar essa função aqui como se fosse do cálculo 1, achei aqui, aí depois eu vou jogar aqui. Não, eu vou fazer bem mais direto. Mas a gente já vai aprender como é que faz bem mais direto. Mas a gente só queria exercitar rapidamente aqui com vocês. Então, bora fazer a derivada parcial em relação a y. Agora, eu quero calcular a derivada parcial de g em relação a y. Então, quem vai variar é o y. E quem vai estar fixo é o x. Em qual valor? No valor π. Então, venho aqui, e vou primeiro fixar o meu x no valor π. Então, vou colocar aqui o g de π, y. Então, no lugar do x, eu vou colocar π, vai ficar e elevado a y, cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? É menos 1. Então, vai ficar menos e elevado a y. Ou seja, isso aqui me deu uma função, h, que só depende da variável y. E eu sei derivar isso daqui. A derivada de h é a derivada de menos e elevado a y. Que dá quanto, gente? Menos e elevado a y. Então, está aqui, Então, na hora que eu for calcular essa derivada parcial em relação a y, no ponto π0, eu vou olhar para cá, no lugar do y eu vou colocar 0. Vai ficar menos e elevado a 0. Isso aqui vai dar menos 1. Então, a derivada parcial em relação a y deu menos 1, a derivada parcial em relação a x deu 0. Para o mesmo ponto, o que é interessante, porque se você parar para pensar, olha só, no mesmo ponto da sua função, graficamente falando, se você está no mesmo ponto, você olha na direção do eixo x, na direção do eixo x, a sua variação é nula. Então, é como se nesse ponto, se você olhar só na direção do eixo x, você não está variando nada. É como se a sua função estivesse constante. Agora, se você olhar na direção do eixo y, se você só mudar a ótica aqui, você está olhando nessa direção. A taxa de variação era 0. Agora eu vou mudar para essa direção aqui. A taxa de variação continuou 0? Não. A taxa de variação ficou menos 1. É como se nessa direção a minha função fosse constante, mas se eu mudar a direção aqui, agora ela está decrescente. Interessante, né? Mas isso acontece em função de duas variáveis. Pode ser que se você olhar numa direção ela esteja crescendo, em outra direção ela esteja decrescendo, ou esteja constante. Tá? Então, só algumas observações, só para a gente aprender um pouquinho mais sobre essas derivadas parciais e o que elas significam para a gente. Voltando para cá para o slide. Toda vez a gente está fixando um ponto, mas claro que você consegue calcular derivadas parciais de maneira geral. Então, para um ponto do domínio arbitrário, calcular a derivada parcial de f em relação a x é calcular esse limite aqui. Perceba que nesse limite aqui, esse acréscimo h, ele está aqui na coordenada do x. Agora, se eu fosse calcular a derivada de f em relação a y, esse acréscimo h, ele aparece aqui na segunda coordenada. Então, antes ele aparecia na primeira coordenada, depois ele aparecia na segunda. Sabe o que significa? Que aqui é o x que está variando e aqui é o y que está variando. Na prática, como é que a gente vai calcular derivadas parciais aqui no nosso curso? Assim, Na prática, para calcular a derivada parcial de f em relação a x, a gente vai considerar que y é uma constante e derivar só em relação a x. Agora, se eu for calcular a derivada parcial de f em relação a y, eu vou considerar que o x é uma constante e vou derivar só em relação a y. Só não entendi nada. Calma, a gente vai resolver alguns exercícios. Quando a gente resolver esse exercício, acho que vai ficar bem claro na sua mente como é que você vai trabalhar com derivadas parciais. Então, olha só, tem 3 aqui para a gente fazer. A gente vai tentar fazer aí um por um. Então, vou aqui primeiro quadro. E vamos ver como é que nós calculamos as derivadas parciais. No primeiro caso, nós temos f de xy igual a 3x ao quadrado mais 2y ao cubo. Vamos lá, gente. Vamos resolver
essa questão aqui. Então, olha só. Eu vou calcular as derivadas parciais. Então, eu vou calcular em relação a x e em relação a y. Então, preste muita atenção agora, porque essa parte aqui eu acho que é a mais importante, pelo menos do assunto de hoje. Então, ó, na hora que você vai calcular a derivada parcial de f em relação a x, se você está calculando em relação a x, então, para você, é o x que está variando e o seu y é uma constante. Então, na hora que você olhar para o y aqui, ó, você vai ver ele como se fosse uma constante. Eu não cheguei a comentar, tá, gente? Mas aqui, para as derivadas parciais, como elas estão fortemente ligadas com as derivadas do cálculo 1, aquelas propriedades, derivada da soma, é a soma das derivadas, regra do produto, regra do quociente, tudo isso se aplica aqui. Tudo isso se aplica aqui, tá? Inclusive, regra da cadeia, tudo se aplica aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, derivar essa função, eu posso derivar primeiro essa, mais a derivada dessa, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Gente, na hora que você vai derivar isso daqui, ó, qual é a derivada de 3x ao quadrado? 6x, né? 6x. Então, aqui vai dar 6x. Mais a derivada desse. Só que, presta atenção, eu estou derivando em relação a x. Então, o y para mim é o quê? É constante. Então, isso daqui é uma constante ou uma variável? Isso daqui, tudinho. É uma constante. Qual é a derivada da constante? É zero. Então, quando eu for calcular a derivada parcial em relação a x, desse segundo termo aqui vai dar zero. Porque aqui eu estou considerando que y é uma constante. Y é fixo. Todo mundo entendeu isso daqui? Por que que é zero? Beleza. Então, a derivada parcial de f em relação a x é só 6x. Agora eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a y. E nesse caso, quem vai ser constante? O x ou o y? O x é constante. Então, ó, na hora que eu for derivar isso daqui, gente, isso aqui vai dar quanto? Vai dar zero, porque o x é constante agora, é o x que é a constante, então isso aqui vai dar zero. Então, aqui vai dar zero, mais, qual é a derivada disso daqui? 6y ao quadrado. 6y ao quadrado. Então, no final, a derivada parcial em relação a y é 6y ao quadrado. Então, olha só, a taxa de variação na direção paralela ao eixo x é essa daqui, 6x. Ou seja, se comporta como uma função linear. Agora, a taxa de variação em relação a y, na direção do eixo y, aí já vai se comportar como uma função do segundo grau. Então, você tem taxas de variação diferentes, dependendo da direção que você está olhando. Todo mundo entendeu o que está por trás disso? Porque, gente, se vocês repararem, eu podia só chegar com vocês hoje e dizer assim, olha, a derivada parcial é isso. Considera que um é constante, deriva o outro, que nem no cálculo 1. Eu poderia fazer isso? Poderia. Vocês iam sair daqui sabendo calcular a derivada parcial? Saberiam. Mas vocês iam entender por que eu estou fazendo isso, por que um é constante, por que não ia. Então, antes de você aprender esse passo a passo, que não é difícil, é bem simples, na verdade, eu creio que derivada parcial dos três, né, limite, derivada integral, derivada parcial é o mais tranquilo. Porque se você reparar, você vai sempre seguir essa regrinha aqui. Você vai derivar que nem você derivava no cálculo 1. Então, ela é tranquila. Só que eu preciso que você entenda por que ela é tão tranquila assim. Né? Qual é a interpretação geométrica por trás. Então, é aquilo que a gente já viu. Para poder chegar aqui no passo a passo no algoritmo. Tá, vamos resolver os outros exercícios que tem lá. Vamos para o segundo exercício agora que aparece lá no slide. Então, a gente vai voltar para o slide só para ver como é que é. Então, ó, a minha função ela é 5x² y ao quadrado mais x y ao cubo mais 4. Só isso, né? Vamos resolver aqui. Vou calcular a derivada parcial de g em relação a x primeiro, gente, a x. Então, y é constante para a gente. Gente, quando eu for derivar isso daqui, como é que vai ser? Eu vou derivar em relação a x, mas aqui aparece y. E aí, vai dar zero, vai dar o quê? Como é que você fazia antes? Olha só, como é que, por exemplo, você queria derivar isso aqui, ó, x² π². O π não é uma constante?
Aí o que você fazia com ele? Colocava para fora da derivada, não era isso? Aí ficava π ao quadrado, aí você derivava só o x quadrado, não era isso que você fazia? Qual é a derivada de x quadrado? É 2x. Então ficava isso aqui, ó. A mesma coisa aqui, o y não é constante, então você coloca ele aqui para frente, ó, vai ficar 5y ao quadrado e vai derivar só o x à quarta. É isso que você vai fazer. Deixa eu pegar aqui o apagador. Então, ó, nesse caso, já que o y ao quadrado é constante, o 5 é constante, então eu vou colocar eles aqui, ó, por primeiro, 5y ao quadrado, não vou mexer neles e vou derivar só o x à quarta. Qual é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. Então vai ficar 5y ao quadrado vezes 4x ao cubo. Aí mais, aqui é a mesma coisa, ó. O y ao cubo não é uma constante, então vou preservar aqui a constante, y ao cubo. E vou derivar só o x. Qual é a derivada de x em relação a x? É 1. Fica só aqui, ó, vezes 1. E aqui, qual é a derivada aqui da constante 4? É 0. Então, isso aqui vai dar 0. No final, o que sobrou aqui para a gente? 5 vezes 4 é 20. Então, ficou 20. X ao cubo, y ao quadrado, mais y ao cubo. Foi isso que sobrou para a gente. Bora ver agora a segunda derivada. Agora a derivada de g em relação a y agora, tá, gente? Então, para a gente, o x é uma constante agora. Bom, se o x é constante, ó, então tudo isso aqui é constante, vou preservar e vou derivar só esse daqui. Então, vai ficar 5x à quarta. A derivada de y ao quadrado é 2y. Aí, mais, isso aqui é constante, vou deixar aí do jeito que está. Vou derivar só esse daqui, que é 3y ao quadrado. E a derivada disso daqui é 0. Então, já não vou mais colocar. Isso aqui vai ser igual a 20x à quarta, y, 20 não, né? 10 agora, porque é 5 vezes 2. 10, x à quarta y, mais 3x y ao quadrado. E acabou. Alguma dúvida aqui no que a gente fez? Você está percebendo que quando você deriva parcialmente uma função de duas variáveis, a sua derivada também é uma função de duas variáveis. Também. Você, nossa, professor, eu pensei que era uma função só de uma variável, ó, porque a gente derivava, só ficava x, só ficava y. Não. Ó, nesse caso, a gente derivou e ficou aqui, ó, xy. Então, no geral, quando você deriva uma função de duas variáveis, deriva parcialmente, ou em relação a x ou em relação a y, essa derivada é uma nova função também de duas variáveis. Terceiro exercício, né? Terceira questão. Vamos olhar, né, para o slide de novo, só para a gente ver qual é a última função. Então, voltando para o slide, h de xy é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Ó, isso aqui é interessante. Vamos fazer. Então, eu quero derivar h. Vamos derivar essa função h em relação a x. Só que aqui, ó, a primeira coisa que você vê é que tem uma raiz quadrada, né? O x está aqui dentro da raiz quadrada. Nesse caso, se fosse em cálculo 1, o que você faria? Usava a regra da cadeia. Então, eu derivava primeiro a raiz quadrada. Qual é a derivada da raiz quadrada? 1 sobre 2 a raiz quadrada. Não é isso? Então, aqui, ó, derivando aqui vai ficar 1 sobre 2 a raiz quadrada. Terminou aqui, gente? Não, né? Aí, vezes a derivada do que está aqui dentro da raiz quadrada. Só que eu estou derivando aqui dentro em relação a x. Tudo bem? Então, na hora que eu for derivar aqui dentro, esses dois aqui, ó, em relação a x, como vai ficar a derivada de x quadrado? Vai ficar como? 2x. Mais a derivada desse em relação a x, que é quanto? É 0. Então, vai ficar só 2x. Então, vai ficar 1 sobre isso daqui, vezes 2x. Aí, eu posso simplificar logo esse 2 com esse 2. E, no final, a minha função é x dividido
por essa raiz quadrada. Agora, eu vou derivar o y, você vai perceber que é bem parecido. Aqui é praticamente análogo, né? Na hora que você vai derivar o y, a mesma coisa, vai ficar 1 sobre 2 a raiz. Só o que vai mudar é aqui, né? Quando você multiplicar pela derivada do que está dentro. Porque agora você está derivando em relação a y. Então, agora esse daqui vai dar 0, e esse aqui vai ficar 2y. Aí você simplifica novamente. E aqui vai ficar y dividido pela raiz. E pronto, acabamos aí mais uma questão de derivada parcial. Claro que aqui nós temos funções de duas variáveis. Eu poderia aplicar o mesmo raciocínio para uma função de 3 variáveis? A resposta é sim. Só que para a função de 3 variáveis, você vai ter quantas derivadas parciais? Você vai ter 3. Você vai poder derivar em relação a x, derivar em relação a y ou derivar em relação a z. Gente, o que seria para vocês agora, que vocês já sabem, o que seria derivar em relação a x para uma função de 3 variáveis? Você ia considerar que y e z são o quê? Constantes. E você ia aplicar a derivada só em relação a x. O que seria derivar parcialmente em relação a z? Seria considerar x e y constantes. E aplicar as regras somente para z. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai ver agora aqui no slide. Então, olha só, de forma análoga, claro que a derivada é um limite, né? Então, está aí o limite. Agora, considera uma função de 3 variáveis. Perceba, ó, que no primeiro, o meu acréscimo está na primeira coordenada, que é aqui o h. Os outros dois estão paradinhos, y e z. Aqui o acréscimo está na segunda coordenada e aqui o acréscimo está na terceira coordenada. E para calcular a derivada é o mesmo raciocínio. Então, vamos calcular aqui, tem 2 exercícios para a gente fazer. Bom, vou fazer o primeiro, e aí a gente vai fazer só um pouquinho do segundo, depois a gente vai continuar falando sobre interpretação geométrica. Nesse eu não vou me delongar tanto, tá, gente? Porque já deu para entender como é o mecanismo aqui. Então, vamos lá. Aqui, a nossa função f de, agora, x, y e z, igual a função seno x, y, z. Vamos lá, vamos derivar isso daqui. Bom, na hora que eu for derivar isso daqui, eu vou ter 3 derivadas parciais em relação a x, y e z. Vou começar com x. Ah, detalhe, tá, gente? Não existe só essa notação aqui, ó, derivada parcial de f em relação a x. Eu também poderia usar uma outra notação, que eu vou usar agora, que é uma notação assim até mais enxuta, digamos assim. Então, eu poderia colocar assim, ó, só o f e aqui o x embaixo. Esse x embaixo quer dizer que eu estou derivando parcialmente f em relação a x, tá bom? Então, ó, vamos derivar em relação a x. Aqui eu tenho a função seno, então vou aplicar a regra da cadeia. Qual é a derivada do seno? Cosseno, então vai ficar cosseno de x, y, z vezes a derivada aqui de dentro. Quando você for derivar x, y e z em relação a x, vai dar quanto, gente? Vai dar yz. Vai dar yz. Por quê? Porque y e z são constantes, né? Então, você preserva. Você deriva só o x em relação a x. X em relação a x vai dar 1. Então, no final vai ficar isso daqui, ó. Cosseno de x, y, z vezes y, z. Agora, eu vou derivar em relação a y. Só que na hora que eu for derivar em relação a y, vai ser a mesma coisa, praticamente. Ó. Derivada do seno é cosseno. Só que quando eu for multiplicar pela derivada de dentro, estou derivando em relação a y. X e z são constantes, então preserva. Derivada de y em relação a y é 1. Então, fica assim. Por último, se eu derivar em relação a z, vai ficar cosseno de x, y e z. Só que agora vezes x, y. Já que x e y são constantes. Então, essas são as respostas. Vamos resolver mais um exercício agora. Para calcular as derivadas parciais também.
vamos lá. Segundo exercício é a minha função g de x, y, z igual a x, y, z dividido por x mais y mais z. Nesse caso, eu só vou calcular uma derivada parcial, os outros ficam para casa. Mas você vai entender que é a mesma coisa, praticamente todas as três. Então, vamos derivar g em relação a z. Vamos calcular em relação a z. Aí para casa fica em relação a x e y. Bom, nesse caso você tem uma fração. Então você pode aplicar a regra do quociente, lá da derivada. Então isso aqui vai ser igual a derivada do de cima, tá? Só que a derivada disso daqui, ó, x, y e z, a derivada em relação a z vai ficar x, y. Então, x, y vezes o de baixo sem derivar, x mais y mais z, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada de baixo. Quanto é a derivada de baixo aqui em relação a z, gente? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Então, aqui é só 1, vezes 1. Dividido pelo denominador ao quadrado. X mais y mais z ao quadrado. Poderia deixar assim, mas eu também posso melhorar um pouquinho, né? Ó, eu vou distribuir esse x, y, vou distribuir só com z, pelo menos. Aí vai ficar assim. Vai ficar x, y, aí vezes x mais y. Aí o z eu vou tirar. Vai ficar mais x, y, z, menos x, y, z. Dividido por x mais y mais z ao quadrado. Aí aqui você entende por que eu quis tirar o x, y, z daqui do parênteses, né? Para poder simplificar. No final, vai ficar x, y vezes x mais y dividido por x mais y mais z ao quadrado. Bom, e como eu falei, as derivadas parciais em relação a x e y você pode fazer na sua casa seguindo a mesma linha de raciocínio. Então vamos continuar aqui, porque agora eu queria também resolver uma questão sobre interpretação geométrica, que é justamente falar sobre reta tangente. Como é que você usa as derivadas parciais para encontrar equações de reta tangente? Então, vamos lá. Então, olha só, se z, vamos aqui para o slide rapidamente, se z é uma função derivável em AB, toda vez que você ouvir a expressão derivável, é que as derivadas parciais existem, tá, gente? Derivada tanto em relação a x quanto em relação a y. Aí você já sabe que aquilo lá, quando você fixa uma das variáveis, você faz aquele corte, que vai te dar uma curva. E aí, como eu já comentei com vocês, a derivada parcial de f em relação a x é o coeficiente angular da reta tangente a esta interseção no ponto, naquele ponto que a gente está considerando, que é o ponto A, x igual a y igual a b e z igual a f de AB. Então, o mesmo vale também para a derivada parcial em relação a y, né? A derivada parcial de f em relação a y vai ser o coeficiente angular da reta tangente, só que agora na direção do eixo y. Então, um exercício aqui para a gente. Seja f de x, y igual a seno de x mais z elevado a y, determine a equação da reta tangente ao traço da superfície no plano y igual a 0 e no ponto x igual a 0. Aqui, gente, queria só fazer uma observação antes de fazer essa questão. Vamos falar aqui brevemente sobre como é que você acha essa equação da reta tangente. Vamos lá. Olha só, imagina que você tem uma função f que só depende de duas variáveis. Vamos fixar um ponto AB. Então, vamos considerar aqui, ó, para o ponto AB. Ora, você já sabe que se você tem uma função de duas variáveis, o gráfico dela é uma superfície. Se você fixou um ponto do gráfico, você já sabe que para esse mesmo ponto, você tem duas derivadas parciais para calcular. Uma em relação a x, outra em relação a y. Então, nesse caso, é fácil você perceber que tem duas retas tangentes. Uma quando você olha na direção do eixo x
você vai ter um gráfico, ali você consegue calcular a reta tangente, mas você tem uma outra reta tangente, que é quando você olha na direção do eixo y. Então, se na questão de vocês eu pedir o seguinte, olha, calcule, determine a equação das retas tangentes a uma função nesse ponto AB. Aí o que eu quero de você? Eu quero que você calcule as duas equações, tanto na direção do eixo x, quanto na direção do eixo y. Agora, eu poderia pedir só uma equação da reta. Por exemplo, eu poderia falar assim, olha, calcula para mim a equação da reta tangente no plano x igual a A. Tá? Então, olha só, no plano x igual a A. Gente, olha só, quando eu digo no plano x igual a A, eu estou fixando o meu x. Se eu estou fixando o meu x, então quem está variando é o y. Então, se eu estou querendo calcular no plano x igual a A, como é que vai ficar a equação da reta tangente? Vai ficar assim, ó, vai ficar z menos f de AB igual a derivada parcial de f em relação a y nesse ponto AB vezes y menos b. Tá? Então, olha só, quando eu digo que o meu plano é o x igual a A, é porque o x é fixo. Se o meu x é fixo, é como se você estivesse no plano YZ. Então, a sua equação vai se resumir nisso daqui, ó, onde você vai usar a derivada parcial de f em relação a y, já que eu estou no plano x igual a A. O contrário é verdade, né? Ou seja, e se eu tivesse no plano y igual a b? Ora, se eu tivesse no plano y igual a b, então a equação da minha reta tangente ia ser z menos f de AB. O lado esquerdo vai ser sempre igual, né? Vai ser z menos aqui o valor da função no ponto. Aí aqui do lado direito que vai mudar. Se o meu plano é y igual a b, é porque o meu y é constante. Se o meu y é constante, o x está variando. Então, aqui, quem vai ser o coeficiente angular da reta tangente? Essa é a derivada parcial de f em relação a x, aplicada no ponto, vezes x menos a. Tá? Então, para o mesmo ponto, você tem duas retas tangentes. Você tem a reta tangente do plano x igual a A, você tem a reta tangente do plano y igual a b. Deu para entender essa diferença? Então, se eu não especificar qual eu quero, você vai ter que calcular as duas equações. Só que nesse caso aí a gente especificou. Então, a gente vai ver qual a gente vai calcular. Tá? Então, bora voltar para o slide, para o exercício, e verificar ó, o que ele quer. Olha só, ele quer no plano y igual a 0 e no ponto x igual a 9. Ó, então, mas o importante é ver qual é o plano. O plano é y igual a 0. Então, vamos ver qual a derivada parcial que a gente vai calcular nesse caso. Então, aí, só anotar aqui os valores. A minha função f de xy igual seno de x mais e elevado a y. O ponto que eu estou considerando é o ponto 0, 0, né? Já que é o plano y0, x igual a 0. Pronto, vamos colocar aqui. Vamos para o quadro agora. Ele quer a equação da reta tangente para essa função no plano y igual a 0. Aí ele fala que é no plano y igual a 0 e no ponto x igual a 0. Então, o ponto que eu estou considerando é esse daqui. Ó. Gente, se é no plano y igual a 0, então é porque o meu y é constante. Meu y é fixo. Então, quem está variando é o x. Então, eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x. Tá? Então, se é plano y igual a 0, então eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x dessa função. Vamos derivar. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Qual é a derivada desse daqui em relação a x? É 0, que é constante, né? Y é constante na derivada ali. Então, como é que vai ficar a equação da reta tangente? Ó, a derivada parcial de f em relação a x é isso daqui. Só que agora eu tenho que aplicar no ponto 0, 0. Então, quando eu aplico essa derivada
no ponto 0, 0, quanto é que dá isso daqui, gente? Vai ficar cosseno de 0, né? Quanto é o cosseno de 0? É 1. Bem, então como é que vai ficar a equação da reta tangente agora? A equação da reta tangente, vou colocar aqui. Como é que vai ficar a equação da reta tangente? Vai ficar z menos f de 0, 0, tá? Já que o ponto é o 0, 0, igual a derivada parcial de f em relação a x, aplicada no ponto 0, 0, vezes x menos 0, porque o a aqui é 0. Então, essa que vai ser a minha equação. Aí vai ficar z menos... Quem é f de 0, 0, gente? Eu vou olhar para cá. Vou colocar no lugar do x o 0, no lugar do y 0. Quanto é o seno de 0? É 0. Então, vai ficar aqui, ó. Vou colocar seno de 0 mais e elevado a 0. Só estou aplicando aqui no ponto essa função. Igual, eu já sei quanto é essa derivada, porque eu já calculei aqui do lado. É 1. Vai ficar 1. E aqui, x menos 0 é x, né? Então, vai ficar só 1x. Aqui, seno de 0 vai dar 0. E elevado a 0 é 1. Então, vai ficar z menos 1. Z menos 1 igual a x. Z igual a x mais 1. Então, essa que é a equação da reta tangente no plano y igual a 0 e no ponto x igual a 0. Alguma pergunta? Deu para entender o que a gente fez? Se ele pedisse a equação da reta tangente no plano x igual a 0, então o que eu ia fazer? Ia calcular a derivada parcial de f em relação a y e aplicar no ponto da derivada parcial em relação a y. E aqui ia aparecer a derivada parcial em relação a y e aqui ia aparecer y menos 0. Ia dar um valor aqui para a gente. Eu vou tentar colocar isso para vocês aqui no GeoGebra. A gente só tem 5 minutos, mas dá tempo. Vamos lá. Ó, eu vou tentar mexer um pouquinho aqui, gente. Bora ver se eu consigo. Vou mexer aqui na minha equação. Seno de x. Opa. Seno de x mais e elevado a y. Aqui vou ter que mudar também, vou colocar y igual a b. Nosso b que mudou. Aqui, colocar x assim. Vamos lá. Bora ver, ó. Primeiro o gráfico da minha função, ó. Esse é o gráfico da nossa função, tá? Deixa eu tirar esses outros aqui primeiro. Tirar o ponto. Tá aqui, ó. Esse é o gráfico da nossa função. Qual função? Seno de x mais e elevado a y. Pronto, consegui adaptar. Aí, a gente fez um corte para y igual a 0. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, o b igual a 0. Tá aqui, ó, b igual a 0. Tá aqui, ó. Então, fizemos um corte bem aqui, ó, no y igual a 0. Quando a gente fez esse corte, como deu o traço aqui dessa interseção? Tá bem aqui, ó. Então, tá aqui. Então, quando eu fiz o corte, olha como é que ficou. Ficou uma função senoide, né? Esse senoide mais 1. Ficou isso daqui. Aí, agora, nós vamos considerar aqui no ponto 0, 0. Ou seja, eu vou colocar aqui no 0, 0. Ó, então, tá aqui. Eu tinha essa senoide. Tirar esse aqui, tirar esse aqui. Então, ó, eu tinha aquele gráfico azul, aquela superfície, fiz um corte no plano y igual a 0, me deu essa interseção aqui, que é uma função senoide. Aí eu escolhi o meu pontinho aqui, o ponto P, que é o ponto 0, 0 e 1. E para esse ponto P, eu achei o gráfico, ou seja, eu achei a equação da reta tangente, que é a função z igual a x mais 1, que é essa função bem aqui, ó. Opa, essa não, essa daqui. Então, tá aqui, ó. A equação da reta que eu achei foi a equação desta reta aqui, ó, gente. Então, o que nós calculamos foi o gráfico desta função azul aqui. Então, você tinha uma superfície, eu fiz um corte no plano, escolhi um ponto, para esse ponto eu calculei a equação da reta tangente, que no caso é essa reta aqui que vocês estão vendo.
Então, foi isso que aconteceu. Para encerrar a aula de hoje, eu só queria ver com vocês rapidamente a definição do vetor gradiente. Mas porque é uma definição bem simples, na verdade, então não vai demorar nem um minuto para ver essa definição. Então, olha só, o que é o vetor da gradiente? Vamos lá. Você já sabe o que são as derivadas parciais de uma função. Se uma função tem duas variáveis, então ela tem duas derivadas parciais, uma em relação a x, outra em relação a y. Eu poderia pegar essas derivadas parciais e formar um vetor com elas. Esse vetor que eu estou definindo é o vetor gradiente. Então, bora voltar aqui para o slide. Olha só. Então, se você tem uma função de duas variáveis, o vetor gradiente dela é o vetor formado pelas derivadas parciais. É isso que é o vetor gradiente. Então, eu tenho uma função, faço derivadas parciais, e depois eu coloco elas em coordenadas. Então, isso me dá o vetor gradiente. A mesma coisa vale se você tem uma função de três variáveis, então você vai ter três derivadas parciais. Se você colocar as derivadas parciais em um único vetor, isso vai te dar também o vetor gradiente. Então, repetindo, o vetor gradiente é aquele vetor formado pelas derivadas parciais de uma função. Ó, vamos fazer só isso daí. Aqui no quadro. Calcule o gradiente dessa função f de x. Que é a do parabolóide, né? Isso daí. Então, vamos lá. A função f de xy igual a x² mais y². Vamos aqui para o quadro. Vou derivar a minha função f em relação a x. Nesse caso, aqui vai dar 0, aqui vai dar 2x. Vou derivar a minha função f em relação a y. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 2y. Então, ó, quem vai ser o meu vetor gradiente? Ó, o símbolo dele é esse, tá, gente? Então, o vetor gradiente de f nada mais é do que um vetor onde em cada coordenada eu vou colocar uma derivada parcial. Ó. Então, a primeira coordenada vai ser derivada parcial em relação a x, a segunda coordenada vai ser derivada parcial em relação a y. Mas eu já calculei essas derivadas parciais. A primeira é 2x, a segunda é 2y. Então, nesse caso, o meu vetor gradiente para essa função f de xy vai ser igual ao vetor 2x, 2y. Então, isso que é o nosso vetor gradiente. Se tivesse mais uma variável aqui, mais uma variável z, o meu vetor gradiente ia ter 3 coordenadas. Então, gradiente, né, como vocês estão vendo, é o vetor gradiente. Então, ele tem que estar sempre em coordenadas, onde cada coordenada é uma das derivadas parciais. Bom, então é isso. Só queria voltar aqui para o slide. Ó, vou deixar aqui para casa só o segundo exercício do gradiente, que é a função g de xy, tá? Então, ó, isso aqui você faz na sua casa, você pode fazer com calma, que ela também não tem muita dificuldade, só tem que ter um pouquinho de atenção. Bom, então é isso, gente. Agora sim. Então, quarta-feira nós não vamos ter aula, porque é feriado, mas sexta-feira eu quero ver todos vocês aqui no auditório, porque é aqui que vai acontecer as apresentações. Então, você já sabe como vão acontecer. Não esqueçam de enviar os slides e também os grupos atualizados. Então é isso, até sexta-feira, uma boa semana para vocês.